Boa noite, irmãs amadas. Estamos aqui nesta noite, né, preciosa, uma noite especial que o Senhor nos deu neste mês de outubro, né, uma noite para nós podermos conversar um pouquinho sobre a nossa saúde, né, sobre a nossa vida e principalmente matarmos um pouquinho de saudades, mesmo que distantes, né? Mesmo com esse distanciamento social, nós, né, vamos matar um pouquinho da nossa saudade hoje. E principalmente, né, entendermos o porquê que o mês de outubro é um mês tão especial. É um mês, né, que está no calendário não só da área da saúde, mas também ele tem que estar no calendário da nossa vida. Eu tenho que entender primeiramente que esse corpo que está aqui, ele não é meu. Ele foi cedido por Deus para mim, né? Deus me presenteou com este corpo, né? Momentaneamente, para que eu pudesse usar meu corpo, mas eu tenho que usá-lo com sabedoria, né? Eu preciso usar este corpo de uma forma sábia, né, para que ele desempenhe as suas funções, para que ele possa, né, ter todas as suas funções organizadas, todas as suas funções, né, preservadas, para que eu possa usá-lo, né, para que eu possa, né, usufruir deste meu corpo. E além disso, eu tenho que lembrar, né, este corpo ele me está emprestado por Deus. Mas também eu tenho que lembrar uma coisa: este corpo aqui, ele é templo do Espírito Santo. O seu corpo, ele é templo do Espírito Santo. E por isso a irmã deve zelar por ele, cuidar dele, preservar ele. E esse mês, né, que é um mês que nós hoje colocamos, né, num calendário da área da saúde, e as igrejas também hoje, várias instituições estão trabalhando em cima do mês de outubro, para que justamente a gente lembre que nós devemos estar sempre mantendo a nossa saúde em dia, né? Cuidando desse bem precioso que Deus nos deu, que é esse corpo aqui, né? Então nós vamos falar um pouquinho do porquê Outubro Rosa, né? A gente sabe que cada mês do ano agora eles colocaram, né, algo que se destacasse. Então a gente teve o Setembro Amarelo, né? E agora o Outubro Rosa. E a gente, se eu não me engano, é o Abril Azul e o Novembro Azul também, né? Novembro Azul por causa, né, de pensar no câncer nos homens, né, na parte masculina. Mas também nós temos o Abril Azul, porque lembra também, né, nós vamos ficar um pouquinho mais focados e com uma atenção melhor na saúde das nossas crianças que apresentam autismo. Então agora, né, os calendários, o Ministério da Saúde, várias organizações, elas fizeram, né, metas para que nós possamos lembrar, né, que não é que esses meses somente são para isso, mas que a gente possa, nesses meses, lembrar mais e até aprendermos mais sobre dados tão importantes para as nossas vidas. E hoje nós vamos aprender um pouquinho, né, sobre o cuidado do nosso corpo para que a gente não venha, né, a adquirir um câncer e caso, né, tenhamos um, como nos tratar, como nos cuidar. Até porque muitas pessoas, né, quando elas acabam recebendo o diagnóstico do câncer, elas acham, né, que elas estão com a vida finalizando, né? Elas recebem, né, esse diagnóstico com um impacto muito negativo. E a gente tem que lembrar que muitos cânceres têm cura. Na verdade, todos eles têm, se eles forem descobertos no início. Então, ele não quer dizer, né, que acabou. Até porque, minha irmã amada, pense uma coisa: somente Deus pode dizer acabou. E assim mesmo, eu costumo falar uma coisa: não acaba. Nós apenas trocamos de endereço. Né? É tão bom a gente ter a certeza que a gente vai só trocar de endereço, né? Vamos saber que nós vamos para a glória, que nós vamos encontrar com Ele na glória, vamos estar louvando a Ele eternamente na glória. Isso é muito bom. Mas enquanto não chegar o momento em que Ele vai decidir,
né? Eu não posso decidir de forma nenhuma. Eu preciso cuidar, me cuidar, né? E cuidar, inclusive, de quem eu amo, né? Eu preciso estar atenta não só à minha saúde, mas à saúde de todos os que eu amo, dos meus filhos, do meu esposo, da minha mãe, né? Dos meus irmãos, agora é só um irmão, mas do meu irmão, dos meus sobrinhos, das minhas cunhadas, dos meus amigos e das minhas irmãs, porque eu amo cada uma de vocês. Então vamos falar um pouquinho sobre câncer. Eu sei, né, que é um pouquinho difícil, é uma palavra difícil, né? Para muitos é uma palavra até que ela não gosta muito de ouvir, mas é preciso, porque quanto mais nós sabermos sobre ela, melhor nós vamos nos cuidar, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que o Outubro Rosa é tão importante. Como eu falei para as irmãs, né? Por que Outubro Rosa? Porque quando a gente marca, né, algo, né, a gente não esquece mais. Fica marcado realmente, né? Fica na nossa memória. Se eu for perguntar agora a cada uma das irmãs que estão me ouvindo e falar assim, qual foi a última vez que a irmã fez um exame de sangue? Qual foi a última vez que a irmã fez um hemograma, né, que é o exame de sangue? Qual foi a última vez que a minha amada irmã foi lá e mediu a sua glicose? Qual foi a última vez que a irmã foi ao médico? Ou qual foi a última vez que a irmã fez um preventivo? Ih, Silvane, de coração, não lembro. Eu também não, irmãs. Se a irmã perguntar para mim qual foi a última vez que eu fui à minha ginecologista, eu sei que foi no ano passado. Mas eu tô confusa entre setembro a novembro. Eu teria que pegar a minha receita para que eu possa, né, ver, né, porque ela realmente também me passou alguns tipos, né, de exames que foram feitos, e aí eu vou saber exatamente quando eu fui à minha ginecologista ano passado. Mas tem irmãs, né, tem pessoas que elas não lembram nem o ano. E eu não sei se tem 2 anos, eu não sei se tem 3 anos, eu não sei se tem 4 anos. E isso é muito perigoso, irmãs. Muito perigoso. Porque nós precisamos tomar cuidado com a nossa saúde, porque às vezes uma patologia, uma doença, ela se instala, ela fica ali silenciosa, ela não fala nada, ela dá um sinalzinho aqui, um sinalzinho ali, e a irmã não vai percebendo, né? E a gente, quando vê, está grave. Então, quando nós ficamos, né, com uma meta ou um calendário, né, eu costumo dizer que é um calendário, fica mais fácil. Porque a irmã sempre vai lembrar que no mês de outubro eu fui ao médico. Então, quando chegar em setembro do ano que vem, a irmã vai lembrar que falta um mês para vencer, né, o seu prazo de 1 ano para que você possa voltar ao médico. Então, por isso que eles colocaram esses meses, né, focais, para que a gente sempre lembre, né? A última vez que o meu esposo foi ao médico. Se ele foi em novembro, quando foi em novembro do ano que vem, ele vai lembrar, e eu fui no ano passado, em novembro, está na hora de eu ir de novo. Então fica fácil. Por isso que é importante eles marcarem essas datas em calendário. Então, algumas pessoas agora, elas já utilizam o mês de outubro para procurarem um médico, fazerem um check-up, descobrir como está a sua saúde, né? E fazer os exames e depois ainda retornar para ele. Aí, às vezes, o retorno pode ser novembro, dezembro, mas sempre, né, essa busca pelo check-up, essa busca pelos exames, né? O bom seria a irmã sempre marcar uma data. A gente fala de outubro, mas não precisa ser só outubro. Agora mesmo nós estamos numa pandemia, né? Então a irmã vai, às vezes está com medo de ir. Muitos postos estão trabalhando apenas para o Covid, tá? Mas alguns não, principalmente o nosso posto aqui, o maior deles, né, o Raul Travassos. Ele está fazendo os preventivos normalmente. Lá está tendo consultas normalmente.
Então a irmã, né, às vezes tem uma ginecologista fixa, vai no consultório dela, ela está atendendo normalmente. Mas às vezes a irmã está com medo. Ah, Silvane, nesse tempo eu prefiro esperar. Então a irmã, quando a irmã for, a irmã anota, porque aí a irmã vai ver quando foi a última vez que a irmã foi. E lembre-se, procure, né, cuidar da sua saúde e procure um médico no mínimo uma vez por ano. No mínimo. Se a irmã tem algum tratamento, tem que seguir exatamente como ele fala. Se ele fala que quer ver a irmã de 6 em 6 meses, são 2 vezes por ano. A irmã não pode falhar, não, tá? Cuide desse corpo. Esse corpo, Deus deixou ele com você para que você possa cuidar dele com muito carinho, tá bom? Bom, então quando a gente pensa, né, no Outubro Rosa, quando a gente pensa, de repente, no cuidado da saúde da mulher, né, nós pensamos principalmente no câncer. Mas não é só câncer. O que eu falei com a irmã? Né? Está na hora da irmã fazer um check-up geral. Que tal tirar um raio-x para nós vermos como está o seu pulmão? Que tal, né, a irmã fazer um hemograma completo, uns exames hormonais, a sua glicose? A irmã sabia que nós temos 2 exames de glicose que são os mais comuns? Um é aquele que eu posso fazer, né, com o meu dedinho, ou eu vou lá no laboratório e ele vai fazer a aferição de como está a minha glicose naquele momento. E eu tenho um outro exame, tá? Que ele vai medir a minha glicose das, a partir de 90 dias. Como eu me comportei na minha alimentação. Porque sabe o que acontece, irmã? Às vezes, não é só a irmã, não, várias pessoas. Elas vão ao médico, aí fala assim, ó, jejum de 12 horas, jejum de 8 horas. Aí a irmã vai come uma coisinha leve às 6 horas da noite. E só vai fazer o exame, né? No outro dia, às 8 horas da manhã. Sua glicose está lá embaixo. E aí a irmã vai falar assim: olha, graças a Deus minha glicose está lá embaixo. E às vezes a gente não vê o que a gente fez durante 90 dias. E aí, quando eu faço esse exame, aí eu vejo: ih, comi muito açúcar, comi muito bolo, comi muito doce. Porque ali ele fala, né, se a irmã, como é que está a taxa de glicose da irmã? Ele faz um gráfico e aí a gente pode fazer um acompanhamento melhor. Como é que está o seu colesterol? Você pode no Outubro Rosa pedir todos esses exames ao médico. Faça um check-up, né? Às vezes, né, a gente fica pensando apenas no preventivo, na mamografia, né? Mas existem outros exames que eu preciso fazer para saber se realmente eu estou bem. E eu preciso estar bem. Eu preciso que esse corpo esteja funcionando bem, para que eu esteja com uma qualidade de vida, principalmente, né? Então, quando a gente pensa no Outubro Rosa, né? Eu penso num mês que vai me lembrar que eu preciso prevenir doenças no meu corpo, né? E não é apenas o câncer. Mas hoje a gente vai ficar um pouquinho no câncer, né? Mas como eu já falei para a irmã, não pense só nele. Vá ao médico e faça um check-up geral, tá? Ah, Silvane, mas eu fico com vergonha de pedir. Irmã, é um direito seu. É um direito seu fazer um check-up. Pedir realmente vários exames, tá? E é obrigação do Estado fazer esses exames na irmã, tá bom? Não fique achando que é a favor, não. É obrigação do Estado fazer todos esses exames, tá? Então a irmã pode ficar tranquila, pode ir, não está incomodando ninguém, não está fazendo nada de errado. Pelo contrário, a irmã está se cuidando. Isso que é o principal. E lembre, esse mês é justamente para isso. É para que a irmã lembre da importância de prevenir várias doenças. Prevenir uma pressão alta, prevenir, né, um colesterol alto, prevenir triglicerídeos altos, né? A gente vai baixar se ele tiver alto. E aí, principalmente, eu vou estar aí prevenindo, né, de repente, um infarto, prevenindo um AVC, tá? Uma isquemia.
eu também posso, eu também solicito, né, peço às irmãs que fiquem sempre atentas e peçam exames, tá? Para ver como está, né, a densidade óssea da irmã. Que os nossos ossinhos, né, eles vão perdendo, né, a parte do seu interior. A gente pensa que o osso é rígido, né? O seu interior não é só por fora que ele é, por dentro ele apresenta sim alguns espaços, né? Até para que na hora do impacto a gente não tenha tantos problemas. E aí a irmã precisa saber como é que está, né, o seu cálcio, principalmente por causa de osteopenia, que é começo de osteoporose. Então eu preciso ter esse cuidado no outubro. Não pense só no câncer. Pense no outubro rosa total, tá? Ah, Silvane, então eu posso pedir uma densitometria óssea agora? Lógico, pede também, faz um check-up geral, que aí a irmã vai ver se o osso da irmã está um pouquinho mais forte, se o osso da irmã está um pouquinho mais fraco, ou seja, né, esses espaçozinhos estão um pouquinho maiores, e aí a irmã vai poder, né, ter total ciência de como está o seu corpo. Eu vou saber exatamente como eu estou e eu vou prevenir inúmeras doenças, tá? Bom, por que eu botei esse corpo aí? Irmãs, porque quando a gente pensa no outubro rosa, a gente pensa apenas no câncer de mama e no câncer do colo do útero. E não é verdade. O nosso corpo, né? Ele apresenta doenças que a gente chama sistêmicas, pode acontecer no corpo inteiro. Então, por isso que eu preciso cuidar do meu corpo de uma forma global. Então, quando eu vou ao médico, lógico, se eu for no médico específico, como uma ginecologista, eu vou falar com ela que eu quero uma mamografia, se ela pode passar para mim, eu quero um preventivo, eu quero uma ultrassom. Mas eu posso pedir também para ela uma ultrassom abdominal, porque eu quero saber como é que está o meu fígado, eu quero saber como é que está o meu pâncreas. O meu corpo, ele não é só uma mama e um colo do útero, né? Eu posso ter câncer em qualquer lugar do meu corpo. Eu posso ter, né, outras doenças em vários lugares do meu corpo. Então, quando a irmã for ao médico, a irmã não pense apenas em um tipo de câncer ou um tipo de doença. Pense sempre no seu corpo de forma global. E aí já vai anotando. Ah, eu vou pedir um check-up mesmo. Ah, eu acho que eu vou. Olha, eu quero um hemograma completo. Eu quero o exame de glicose de 3 meses. Né? Eu quero exame hormonal. Eu quero saber como é que está o meu colesterol. Eu quero saber como é que está a densidade do meu osso. Eu quero saber como estão meus órgãos internos. Eu vou pedir um ultrassom abdominal, porque aí eu consigo ver, inclusive, os meus rins. Ele vai ver se minha bexiga está bem, né? Até porque quando a gente vai, né, nesse processo de envelhecimento, que é bom, irmãs. É muito bom envelhecer. Eu quero envelhecer. Eu peço a Deus, né, Senhor, me deixa envelhecer saudável, né, para que eu possa curtir os netos. E é o que as irmãs estão hoje fazendo. Curtir mais um pouco o meu esposo, né? Às vezes eu não tenho netos, mas eu tenho meu esposo, eu tenho sobrinhos, eu tenho irmãos. Irmã, eu estou viva. Eu posso curtir o que Deus me deu, a natureza e principalmente aproveitar muito a minha igreja, aproveitar muito para adorar o Senhor. Mas para isso eu tenho que cuidar do corpo, e por isso que eu coloquei esse corpo aí para vocês. A irmã tem cérebro, a irmã tem coração, a irmã tem pulmões, tem fígado, tem pâncreas, tem baço, tem estômago, tem intestino delgado, tem intestino grosso, tem músculos, tem ossos, tem vasos, tem artérias. A irmã tem tudo isso. E a irmã tem que cuidar de tudo isso. Ainda temos útero, ovário, né? Olha quanta coisa que eu preciso cuidar. E aí eu posso fazer isso tudo agora, no mês de outubro, aproveitando o outubro rosa. Aproveitando que eu vou ao médico. A irmã não precisa ir em vários médicos. Um único médico, né? Que pode ser a sua ginecologista
ou um clínico, caso a irmã não consiga ir no ginecologista, tá? Pode ser um clínico. A irmã pode solicitar tudo. E aí depois a irmã vai levar os exames. Se Deus quiser, não vai dar nada. Vai estar tudo bem. E até o ano que vem, vamos fazer tudo de novo. Mas se der um colesterol alto, um triglicerídeos alto, uma glicose alta, um potássio alto ou baixo, uma densidade óssea baixa, uma vitamina D baixa, eu preciso de vitamina D para sintetizar o cálcio nos meus ossos, né? Eu preciso. Um hormônio alto ou baixo, é a hora de cuidar, né? Eu preciso cuidar, porque eu preciso descobrir ele logo no começo. Eu tenho que sempre pensar nisso. Descobrir ele no começo para tratar o mais rápido possível, né? Eu preciso cuidar de mim mesma. Bom, e aí, como a gente fala, né? Esse mês, ele é um mês específico, né? Quando a gente fala da área, né? Para poder pensar melhor, pensar mais, a gente fala que ele é um mês da prevenção do câncer de mama e do colo do útero. Ele ficou um mês específico para isso. Porém, eu estou aqui para lhe falar, não é só isso, tá? Não pense só neles. Pense neles e em todo o seu corpo, né? Veja ele de forma global. A irmã está com vista cansada, né? A irmã está às vezes olhando assim, tentando enxergar o que está escrito aqui. Quando foi a última vez que a irmã foi no oftalmologista? Então, ó, tá na hora. Não é só um câncer de mama ou um do colo do útero. Pense no seu corpo como um todo. Temos sim que ter a conscientização, tá? Que eu preciso fazer, né, mamografia e preventivo. Mas pense também de forma global, tá? Vai no oftalmologista também, tá? Para a irmã ver a sua visão, tá joia? A gente não pode esquecer disso. Bom, mas a gente está falando um pouquinho, sim, do câncer de mama e do câncer de colo de útero. Sabe por quê? Porque quando a gente fala em câncer de mama, ele é o câncer que mais mata mulheres no Brasil, tá? Bom, e aí eu não posso esquecer que homens também têm câncer de mama. Eles só não têm câncer de colo de útero e de ovário porque eles não têm. Mas mama, eles têm. Só não está desenvolvida como a nossa, tá? E aí sim, o homem também tem câncer de mama e nele é perigoso. Por quê? Porque nós ainda, né, temos a consciência de, na hora de tomarmos banho, de durante, né, nos estarmos ensaboando, passarmos a mão no nosso seio e sentirmos alguma coisa. Eles não. Eles nem lembram que tem mama, tá? Então, se a irmã tem um esposo, um filho, né, um neto, conscientize ele desde novo. Você precisa, né, procurar um médico e de vez em quando estiver tomando banho, se apalpe, porque o homem também tem câncer de mama. Mas o câncer de mama, ele é o câncer que infelizmente mais mata mulheres no Brasil. Sabe por quê? Porque esquecemos de ir ao médico. Quando nós vamos ao médico, é tarde demais. Por isso que se a gente for, né, anualmente, se nós pegarmos, né, a rotina de irmos todo ano, é mais fácil. Você vai, se encontrarmos ele, vai ser no começo, vai ser no início. E aí a chance, né, de nós simplesmente não evoluirmos a doença para grave é enorme, a chance de cura é muito grande, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Ah, mas aí, Silvane, mas eu demoro, porque o pessoal fala que o câncer, né, ele evolui lentamente. Cuidado, irmãs, nem todos evoluem lentamente, né? Eu vou falar para a irmã, rapidamente, que nosso corpo, Deus fez ele perfeito. É a gente que estraga tudo no meio do caminho. Tudo, né? Então, a irmã sabia que neste momento, né, a gente, nós, qualquer uma pessoa pode estar fazendo uma célulazinha com defeito. E é justamente esse defeitozinho no DNA que vai provocar uma célula cancerígena. Mas nós temos várias formas disso não acontecer. Primeiro, a gente pode se prevenir, né? A gente vai falar um pouquinho de prevenção.
Segundo, o nosso corpo também ele tem algumas formas preventivas, porque quando ele vê aquela célula diferente ali, ele vai falar assim, tem alguma coisa errada ali, né? Então ele vai lá e ele extermina aquela célula. Ele vai lá, a gente fala que os linfócitos, né, nossas células de defesa, elas vão lá e ó, comem ela, né? Destrói aquela célula. Está errada. Antes que ela se multiplique. Ou a própria célula faz um reparo. A gente às vezes não faz um reparo no cabelo, na unha, né? A própria célula tenta fazer esse reparo do DNA dela, mas às vezes não consegue. E uma outra coisa, que quando ela não consegue, existe uma coisa, morte celular. Ela se destrói, ela se autodestrói. Então, olha só, nós temos aí várias formas que o nosso corpo faz que destrói essas células cancerígenas. Mas, infelizmente, quando isso não acontece, ela se multiplica e pode virar um tumor. Por isso é que a gente precisa procurar o médico. Porque o meu corpo ele vai fazer isso sempre, né? Isso acontece várias vezes, tá, irmã? E aí, quando não dá para fazer nenhum desses três, aí eu preciso, né, de um tratamento. Geralmente é cirúrgico. E aí ele vai ser retirado e ele vai embora porque eu faço os meus exames todos os anos e aí eu vou encontrar ele no começo. Porém, se acontecer dele for pego um pouquinho depois, né, não se desespere. Deus está no controle. Sempre pense que Deus está no controle. Bom, e quais são, né, os fatores de risco que nós temos de podermos, né, adquirir um câncer? É como eu falei com as irmãs, nós também temos prevenção para fazer, né? O que que eu posso controlar e o que que eu não posso controlar? Eu não posso controlar a raça, né? A raça branca é a raça mais propensa a ter câncer. A área da saúde ela já sabe, né, que existem patologias que uma incidência maior acontece num grupo de pessoas e em outro grupo não. Algumas doenças acontecem num outro grupo de pessoas e no outro não. Porém, todos podemos ter essa doença, tá? É só realmente a taxa em que alguns são mais acometidos e outros não. Então, nós não podemos controlar quando acontece isso nesses grupos, né? Se nós estamos incluídos nesses grupos. No gênero, né? Câncer de mama, câncer de colo de útero, principalmente vamos pensar no câncer do colo do útero, né? Ele acomete o gênero feminino. Não podemos fugir disso, por isso que eu tenho que cuidar, tá? A genética, muito importante, irmãos. Se alguém da família da irmã já tem ou teve algum caso, né, de câncer, fica atenta, né? Porque isso pode ser passado sim geneticamente, então eu preciso conversar isso com o médico e ficar sempre atenta, tá? Outro fator é a idade. Alguns cânceres, eles acometem crianças, outros acometem até na juventude, outros só um pouquinho mais velhos, né? Também não podemos controlar, mas eu posso prevenir. Eu posso controlar algumas coisas, principalmente o sedentarismo, fazendo exercícios físicos, a alimentação adequada, né? Evitar alguns vícios, algumas coisas que podem trazer danos ao meu organismo, bebidas alcoólicas, cigarros, né? Evitar algumas exposições à radiação. Algumas pessoas gostavam, teve uma época que foi moda, né? A gente fazer bronzeamento artificial, câncer de pele, né? Isso é muito perigoso, tá? E alguns tipos de anticoncepcionais, né? Utilizados sem prescrição médica, né? A irmã simplesmente vai lá e compra, não procura um médico, não procura saber qual é o melhor que a irmã pode utilizar, também pode vir a provocar, né? Infelizmente, o câncer. Infelizmente, irmãs. Bom, e como nós, né, podemos principalmente prevenir? Como é que eu vou descobrir antes? Eu estou nesse mês, Silvane, mês de outubro. Como é que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Solicite exames. Quais são eles? Preventivo, mamografia, tomografia ou ressonância magnética, tá? Bom, esses são os exames específicos se eu quero, né, saber se eu estou com
câncer ou, né, se posso ter uma predisposição, eu quero fazer um controle anual. E eu não escrevi ali, eu me esqueci, o ultrassom, muito importante também, tá? Então, a irmã vá ao médico, peça um preventivo, peça uma mamografia. Tomografia e ressonância só se aparecer alguma coisa. Se não aparecer, não tem necessidade. Lembre-se, não fique se expondo à radiação, tá? E eles são, tá bom? Então, lógico que tem um controle, irmã, tudo tranquilo. Mas a gente não vai se expor à toa, tá? E aí a irmã pode pedir um raio-x de pulmão, pode pedir um ultrassom, pede o abdominal, vamos ver tudo, eu quero ver como eu estou por dentro, né? Como é que está o meu estômago, como é que está aqui, ó, o meu fígado. Geralmente o estômago eu não consigo ver por dentro numa ultrassom, eu tenho que fazer endoscopia, tá? Mas eu consigo ver, às vezes, por fora, né? Que pode ter alguma célulazinha ali fora, algum tumorzinho por fora dele, e aí, às vezes, né, quando passa o ultrassom, eles conseguem entender, eles conseguem ver. Mas por que eu tenho que tomar cuidado, irmãs, com tudo isso? Porque, como eu falei para as irmãs, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O nosso corpo, ele nos foi dado por Deus, na verdade, ele nos foi emprestado. Porque ele vai tomar de volta esse corpo, irmãs. Ele vai levar para si. E aí, eu tenho que estar cuidando dele. Até porque lá no céu ele vai falar assim: Silvane, você cuidou desse corpo? Você ficou. O que você fez que fez com que você acabasse doente? Né? Vamos pensar, né? Vamos agir cuidando do nosso corpo efetivamente, né? Sabendo que ele nos foi dado e ele é o melhor, né? Às vezes a gente fica assim, eu não gosto porque eu sou gordinha, eu não gosto porque eu sou magrinha, eu não gosto porque eu sou baixinha, eu não gosto porque eu sou alta. Irmã, seu corpo é lindo. Lindo, lindo, lindo. Sabe por quê? Porque foi Deus que deu ele para você. Ele deu esse corpo para você e para você cuidar, né? E biblicamente, isso também está na Bíblia, né? A gente sabe que biblicamente eu tenho que louvar o Senhor o tempo todo, né? Eu louvo ao Senhor o tempo todo porque Ele me fez de uma forma muito especial. Ele me fez única e de uma forma admirável. Então eu tenho que lembrar que, primeiro, eu louvo ao Senhor porque Ele me fez única. Ele me fez especial. Não tem outro corpo igual a esse, nem se você for gêmeo. Tem diferenças. Por mais que se fale que são gêmeos idênticos, né? Há uma diferença entre cada um dos corpos. E é admirável isso. E eu louvo ao Senhor, porque as tuas obras são maravilhosas. As obras do meu Deus são maravilhosas. Muito maravilhosas. E eu digo isso com toda a convicção. Eu digo isso com toda a certeza. Que Deus me fez perfeito. Mas aí eu tenho um problema de visão. Perfeito. Eu tenho um problema de audição. Perfeita. Mas eu não estou conseguindo andar. Você é perfeito. Porque Deus te fez especial e de uma forma admirável. Você é único. Abra o seu coração. Sempre louve a Deus. Né? Sempre seja grata a Deus por tudo que Ele fez por você. Tá bom? Bom, irmãs, é muito bom estar com as irmãs. Pena que foi muito rápido. Pena que foi por aqui. Eu queria estar muito junto das irmãs. Eu queria estar ao lado das irmãs, né? Conversando com cada uma. Não vejo a hora de poder, principalmente, abraçar cada uma de vocês. Mas vai chegar esse momento. Logo, logo nós estaremos juntos. Logo, logo nós estaremos dentro da casa do nosso Deus novamente. Juntas, né? Louvando ao nosso Senhor. E vou terminar. Mas antes disso, eu vou deixar uma linda homenagem para as irmãs que eu tanto amo. Beijos, amo cada um de vocês e se cuidem.